Olá, pessoal. Eu sou o pastor Young Park, pastor da igreja de Nova York. E vamos abrir nossas Bíblias agora em João, capítulo 11, a partir do versículo 1. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo? Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tinha falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado de Dídimo, disse ao condiscípulo: Vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para os consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveres aqui, não teria morrido meu irmão? Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse, em particular: O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiam-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus. Ao vê-lo, lançou-se-lhe os pés, dizendo: Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde o sepultaste? Ele lhes respondeu: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer com que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmão do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Lemos até o versículo 44. Pessoal, primeiramente, feliz ano novo a todos que estão assistindo essa transmissão. Já estamos no ano de 2021. E ano passado, o ano de 2020, foi um ano assim inesquecível. Para falar a verdade, desde 2019, já estávamos no início do coronavírus.
E no começo as pessoas estavam falando que era simplesmente uma gripe, né, uma doença, assim, no pulmão, né? E eu lembro que eu via um noticiário falando sobre essa doença, mas aí no ano de 2020, no mês de janeiro, o Pastor Park ele visitou 4 países na América do Sul. E até então tinha a Covid lá na China, né? E não estava muito espalhada pelo mundo. Mas após os acampamentos mundiais que teve assim no começo do ano na América do Sul, aconteceu que o corona começou a se espalhar na Coreia do Sul e o Pastor Park ele acabou cancelando, né, aquele Good News Corp Festival e ele voltou para a Coreia do Sul. Eu me lembro disso que era em fevereiro. Só nós e vocês também, né, creio, já que nós nunca passamos por isso, a gente ficava pensando, poxa, o que está acontecendo? Ah, será que é só mais uma gripe? Ah, acho que daqui a pouco vai passar. Eu pensei dessa forma, mas isso começou a piorar. Aqui nos Estados Unidos também ficou muito ruim. Então, aqui nos Estados Unidos, eles bloquearam, né, a entrada de todos os aviões da chuva, da China, se tornou proibido. E quando nós tivemos o CLF no mês de março, o pastor Park, ele disse, porque naquela época ainda na Coreia estava muito crítico. E tinham muitos países que estavam impedindo a entrada dos coreanos nos seus países, né? E nós tínhamos o CLF e o Pastor Park, ele pensou, vamos de antemão assim, né? Então muitos pastores foram primeiro, o Pastor Park ele veio primeiro para os Estados Unidos, ele fez muita comunhão com os ministros, pregou para os irmãos também. Principalmente ele foi para Atlanta, Filadélfia, Washington e pregou o evangelho para pastores ali. Então teve esse fato e depois, quando o pastor Park estava em Filadélfia, nos Estados Unidos se agravou muito o corona, então, principalmente em Nova York, né? E o governador de Nova York, ele proibiu todos os eventos, né, acima de 250 pessoas. E eu acho que era sexta-feira, ou eu acho que foi quinta-feira. E o CLF iria começar na segunda-feira da próxima semana, né? Mas aquilo foi decretado na quinta-feira à noite. E quando nós escutamos aquilo, o meu coração, sabe, ficou cheio de pensamentos. Então, se são 250 pessoas o limite e já tem 3.000 pessoas inscritas, se nós dividirmos em grupos de 250 pessoas, fazer grupos nessas quantidades e distribuirmos pelas igrejas regionais, será que a gente tem que fazer isso ou não? Comecei a pensar dessa forma, mas conversando com os outros pastores e também com o pastor Park, eles falaram: não iremos cancelar, mas iremos prorrogar o evento. E o pastor Park acabou tendo que voltar rapidamente para a Coreia do Sul. E até agora, né? Nós, no nosso caso, estamos presos em Nova York sem poder ir para qualquer lugar. Vivemos este ano passado assim. Mas pela graça de Deus, eu acho que os irmãos também devem estar muito curiosos, né? Aqui, para falar a verdade, eu nem sei se eu posso falar isso. Mas aqui nós temos cerca de 250 pessoas vivendo junto aqui na nossa igreja. Por isso nós estamos numa quarentena assim interna, né? Então, o Coral Graças, os nossos ministros e também os irmãos e as irmãs que trabalham no Mahanaim, também junto com as crianças que vivem ali no Mahanaim. Então, entre nós, nós temos mantido essa vida entre nós. E é uma grande verdade que Deus fez muitos trabalhos na nossa vida e principalmente Deus nos preencheu com muita comida. Muitas pessoas por 10 meses não tiveram uma atividade muito extraordinária, né? Eles não puderam sair para trabalhar, para ganhar um dinheiro, mas Deus realmente nos alimentou, nos preencheu de uma forma muito abundante, nos deu arroz, carne, frutas, leite, ovos.
E dessa forma, por esses últimos 10 meses, realmente Deus nos alimentou de uma forma muito abundante. E por isso nós pudemos fazer muitos trabalhos do Evangelho, por isso eu fiquei muito grato. Tanto comigo, também com os irmãos do Coral Graças que estão aqui. No caso do Coral Graças, eles falaram assim, que nunca haviam ficado tanto tempo no mesmo lugar depois de terem se tornado membro do Coral Graças. Muitos membros do Coral Graças disseram que nunca, assim, após fazerem parte do coral, nunca ficaram tanto tempo sem andar de avião, nunca ficaram tanto tempo no mesmo lugar. Porque geralmente o Coral Graças, por exemplo, começa o CLF no mês de março. E no mês de abril já tem o Bible Crusade nos Estados Unidos. Aí no mês de maio tem a América do Sul, perdão, né? Tem a Europa. Depois tem a grande conferência na Coreia. Depois tem Sibaboda, né? Aquele musical. Depois tem acampamento mundial. Depois tem África. Depois vem Nova York. Aí vai para cantata. Aí tem grande conferência na Coreia. É uma programação muito cheia, né? E eles estavam acostumados nesse ritmo, mas dessa vez é por causa da Covid-19. Eles não puderam sair para lugar nenhum. E nós ficamos aqui todos os dias. E pessoal, o coral, eles têm que sair por aí, cantar. E no meu caso também, lógico que não é tanto quanto o coral, mas eu tenho que fazer um Bible Crusade, um CLF. E quando nós tínhamos a grande conferência na Coreia, sabe, eu sempre ia para a Coreia porque eu estou como presidente, né, do CLF. Então eu participava, né, junto dessas atividades da missão. Ia para a África também, fazíamos o acampamento mundial, fazíamos o acampamento de Nova York, fazíamos a Cantata Tour. Tinham muitas coisas também na minha rotina. Seja eu, o pastor Paulo, o pastor Terry, nós não pudemos ir para lugar nenhum no ano passado. E também o Coral Graças ficou por esses últimos 10, quase 11 meses agora, né, em Nova York. Pessoal, e passando esse ano, assim, começando o ano novo, as palavras que o pastor Park havia dito no ano passado, na virada do ano, sabe, eu comecei a refletir muito. Aqui, se nós vermos aqui em João capítulo 11, versículo 40, né? Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Pessoal, essas circunstâncias aqui, né? Em que situação eles estão? Lázaro já morreu e já se passaram 4 dias da sua morte. Marta e Maria já haviam enterrado seu irmão Lázaro e já haviam fechado o túmulo com uma pedra. E ali dentro, naquele túmulo, começou a, sabe, feder assim, porque o corpo de Lázaro já estava apodrecendo. Eles estavam nessas circunstâncias e Jesus apareceu, né? E eles pensavam, nossa, se Jesus Cristo tivesse aparecido antes, quando ele estava doente ainda, pelo menos à beira da morte, poderia curá-lo. Mas Jesus apareceu logo depois que ele já havia morrido há dias. Então Marta e Maria, elas questionaram Jesus, Senhor, já fazem 4 dias que ele morreu. Sabe, essas palavras representam uma murmuração, né? É lógico que ela não pôde falar, Senhor, o senhor está falando uma besteira, uma asneira. Ela não podia falar dessa forma, mas dá para expressar, dá ver a expressão nas palavras dela. E perante isso, Jesus Cristo fala, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? E Jesus Cristo ordena para que tire as pedras, né? Aquela pedra. Então, pessoal, dessa forma, realmente no último ano de 2020, conforme essas palavras, Deus ele cumpriu a sua promessa de uma forma muito fiel. Por quê? Pessoal, na nossa condição, assim como Lázaro estava morto aqui, nós tínhamos que, assim, estar em atividade, né, saindo, encontrando as pessoas. Quando fazemos o Bible Crusade em Manhattan, né, a gente encontra as pessoas, a gente evangeliza, a gente visita as igrejas, convida os pastores, fazemos conferência em outras igrejas para convidá-los. Então a gente, sabe, evangeliza, tem muita coisa para fazer. Mas nesse último ano não pudemos sair. Principalmente os Estados Unidos ficou muito pior do que a Coreia.
No caso dos Estados Unidos, ultimamente, diariamente, tem cerca de 4.000 mortes. Então está, sabe, muito crítico. Então é difícil você se locomover e mesmo você saindo, é difícil você se encontrar com alguém. E já que estamos nessas condições, nós que devíamos estar ali saindo pessoalmente, pregando o evangelho, o coral que tinha que estar se apresentando, tínhamos que encontrar as pessoas, panfletar. Pessoal, quando nós fazemos a cantata de Natal, é uma das coisas mais lamentáveis para mim, eu acho que foi não podermos fazer a cantata de Natal. Sabe, nós vemos milhares, sabe, cerca de 130, 150 mil pessoas nós alcançamos por meio da cantata tour. Só que nós não pudemos fazer a cantata tour. Aí, nos locais que nós havíamos já alugado, eles cancelaram por causa da Covid. O governo também não estava permitindo e as pessoas também não teriam ido, mesmo se tivesse. Pessoal, então se nós passarmos e observarmos esse último ano, é como Lázaro que estava morto já enterrado ali. A nossa situação, nós não podíamos ir para lugar nenhum e consecutivamente não podíamos fazer nada. Porém, pessoal, o que Jesus Cristo disse aqui? Marta e Maria estão questionando se seu irmão está vivo ou morto, se ele já fede ou não. Isso está grande no coração delas, mas Jesus está dizendo: se creres, verás a glória de Deus. Não importa a situação que você esteja, se esteja numa situação favorável ou não, se seu irmão morreu ou viveu, não importa isso. Se creres, verás a glória de Deus. Pessoal, realmente neste último ano, é o ano passado, né? No ano de 2020. Por esse ano, realmente Deus nos fez trabalhos muito grandes. Primeiramente, depois que o Pastor Park voltou para a Coreia, fizeram o CLF na Coreia. E já que fizeram o CLF na Coreia, e pessoal, não sei se é só comigo isso, né? Mas se fizer online, não é aquela mesma coisa, né? Também a pregação você tem que escutar ali no local, na frente ali do preletor. Aí sim você tem aquele sentimento, né, aquele feeling. Mas desse meio online, pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo Zoom. Desculpa falar isso, tá, pessoal? Eu acho que agora também vocês estão assistindo isso pelo Facebook, pelo YouTube ou pelo Zoom. Mas, sabe, ficando tanto tempo na frente do computador, a gente não fica olhando só isso, né? A gente começa a olhar outras coisinhas também. E a gente pensa, poxa, eu tenho que fazer outra coisa. Então não tem como você prestar muita atenção e também você não se envolve tanto. Eu não sei se é só comigo, né? Acho que vocês não, né, pessoal? Mas tá, fizemos assim. E então na Coreia, né, os pastores eles me ligaram. Ah, vocês também, em vez de ficar só transmitindo, procurem emissoras que possam transmitir esse conteúdo. Pessoal, quando a gente escuta esse tipo de ordem, se a gente fala sim, é muito bom. Mas a gente fica pensando, como assim, na emissora? Alguém vai querer transmitir isso? Sabe, eu confesso agora perante vocês, né, que eu tive esse sentimento. E foi assim. E eu não procurei no começo, mas o pastor Lim, né, ele novamente me ligou e ele falou, vocês procuraram? Eu falei, oi, pastor, sim, estamos procurando. E já que ele me pediu várias vezes, né, eu tive que procurar. E assim nós procuramos. Em muitas emissoras, assim, de uma forma muito positiva, né? Eles falaram, então vocês nos passem essas pregações que a gente vai fazer uma sequência, né? Iremos transmitir. E uma coisa que me deixou muito grato é que naqueles dias, buscando essas emissoras, né? Os ministros de cada cidade, eles procuraram emissoras, principalmente emissoras cristãs ali da sua cidade. E nós não sabíamos, principalmente eu não sabia, né? Eu acho que vocês sabem que a pregação do Pastor Park está sendo transmitida pela emissora CTN.
E eu não sabia que a CTN também tinha outros conteúdos, assim. Eu acho que eu também sempre escuto só a pregação da nossa igreja, né? Eu não escuto pregações de outras igrejas. Então, eu conheci a TBN. TBN, que é uma emissora cristã também. E eu só conheci porque a pregação do pastor foi transmitida lá. E tem a Enlace, né? Que é aqui da América do Sul, que também foi transmitida a pregação do pastor Park. Foi assim que eu conheci essas emissoras. Mas já que o pastor cobrou a gente, né? A gente começou a pesquisar essas emissoras. E nós escutamos que aqui nos Estados Unidos tínhamos uma emissora chamada CTN, que era uma grande emissora cristã que transmite não somente para os Estados Unidos, mas que tem telespectadores no mundo inteiro. E essa emissora se propuseram assim a transmitir, né, a pregação do Pastor Parker. Eu perguntei para o Pastor Terry: "Ei, Pastor Terry, você conhece a CTN?" Ele falou: "Claro. Como que é a CTN?" "Ah, a CTN é uma emissora que desde quando eu era pequeno, sabe, a minha mãe escutava e a minha mãe assistia. É uma emissora muito grande, muito famosa." Só que, pessoal, no meu coração, é lógico que não somente no meu coração, mas era no coração de todos os meninos aqui dos Estados Unidos, era um desejo, sabe? Nós tínhamos uma certa inveja da Rússia, porque o pastor Park estava transmitindo suas pregações lá na Rússia. Ah, seria bom se aqui nos Estados Unidos também o pastor Park pudesse, sabe, transmitir suas pregações numa boa emissora. Porque a pregação do pastor Park é uma pregação muito simples, muito fácil, porém que tem a vida. Qualquer pessoa que escutar, se contactar com essa pregação, sabe, tem esse poder de receber a salvação. E por mais que a gente faça um grande evento, já que, sabe, a população dos Estados Unidos hoje tem mais ou menos 340, 350 mil pessoas, 350 milhões de pessoas, é muito difícil a gente alcançar essas pessoas. E a gente não tem televisão, né? E eles falavam de TBN, eu não sabia bem que emissora é essa, mas depois, né, que nós contactamos, eles nos disseram uma coisa, que a TBN dos Estados Unidos não transmite nada traduzido, ou seja, não pode ter um tradutor do lado. Então eles pediram para resolvermos isso. Mas começamos com a CTN, que já estava transmitindo a pregação do Pastor Park, e eles falaram que podiam continuar a transmitir agora em sequência, né? Isso deu certo. A gente mandou umas amostras e eles gostaram. E eu fiquei muito grato com isso. E, sabe, no mundo inteiro ofertaram para que a gente pudesse fazer essas transmissões. Na igreja de Gangnam fizeram uma festa assim. Nossa, CTN. Tá, a esse ponto, né? Até hoje eles estão transmitindo. Para nós foi algo muito grande. Então, sendo transmitido ali para CTN, para outras emissoras também. E assim, muitas emissoras transmitiram a pregação do Pastor Park. Pessoal, mas é lógico que é muito bom ser transmitido pela CTN, porém, nós fazendo esse trabalho, a gente pensou, poxa, o Pastor Park, ele está trabalhando aqui nos Estados Unidos, seria muito bom se a popularidade dele fosse maior. Pessoal, quando vocês assistem um filme, por exemplo, e se vocês vê que o ator é um ator assim conceituado, sabe, pela popularidade dele você busca saber como é aquele filme. Então, o Pastor Park também está sendo transmitido ali as suas pregações na CTN, e eu senti que se nós aumentássemos a popularidade dele, muitas outras pessoas poderiam ter interesse em escutar a palavra dele. E eu pensei, como podemos fazer isso? Então, nós, assim, pensamos em anúncios, também, tipo, comerciais de TV, né, para poder fazer o anúncio ali na TV. Nós preparamos vários meios de poder anunciá-lo. E enquanto nós preparávamos, a Coreia também, eles estavam fazendo seminários bíblicos, retiros, passavam tempo, novamente eles faziam CLF.
né, fazia aquele seminário bíblico novamente, né? Só que nesse meio tempo, o que que aconteceu? Teve uma vez, né, o coral, como vocês sabem, eles estão aqui, e o pastor Park, ele ligou. Ei, e ele falou diretamente para a diretora do coral. Olha, na Coreia, por mais de 20 anos, os irmãos aqui da Coreia sempre acompanharam o coral Graças no mês de dezembro, no cantata. Mas este ano eu tô vendo que vocês não vão poder vir à Coreia. Então, um dezembro sem coral, sem cantata, um Natal sem a cantata do Coral Graças é algo inimaginável. Por isso, né, ele falou para nós, não para nós assim, para a diretora do coral, para nos Estados Unidos filmarem uma cantata e enviassem para a Coreia. Então, a diretora do coral me disse: "Ó, nós temos que fazer isso, mas eu não sei como fazer". Só que, pessoal, nós realmente sabe, a gente tinha temos duas ou três câmeras e uma é alugada. E ainda mais a gente quebrou e teve que devolver. Então não tínhamos câmeras adequadas. E ainda mais, você filmar uma cantata, você necessita de um cenário, de um palco. Só de você assistir, eu não sei se vocês percebem, mas você colocar aquilo no ângulo certo na câmera é algo, sabe, tem que ser muito detalhado. É necessário uma habilidade, uma técnica. E nós não tínhamos isso. Por isso nós ligamos ao Pastor Park e falamos: pastor, é um pouco difícil, nós não estamos em condições de fazer isso. Só que o Pastor Park ele falou: não, vocês podem fazer, façam. Só que nós não tínhamos aqui nenhum equipamento, não podíamos sair. Mesmo assim ele falou: façam. E o Coral Graça falou: já que o pastor pediu, vamos fazer. E começamos a filmar. Um dia, a diretora me procurou e, já que estamos nos Estados Unidos, ela falou assim: olha, eu não conheço muito bem aqui, mas você, por favor, procure umas pessoas para mim, ajunte umas pessoas. Que tipo de pessoa? Procure para mim um diretor de fotografia. Pessoal, vocês acham que eu conheço algum diretor de fotografia, algum diretor de fotografia para conduzir uma filmagem? Eu não sei nem tirar uma foto direito. E eu fiquei pensando: e agora? Eu não sabia muito o que fazer, por isso eu perguntei para os irmãos: ó, você conhece algum diretor de fotografia, alguma produtora? E de uma forma incrível, eles falaram que conhecem. Como você conhece? Aí eles estavam dizendo que antes de nós termos, né, isso, nós fazíamos os retiros nos Estados Unidos. Não, não, perdão. Retiro não, foi World Camp, né? E quando nós fazemos World Camp, nós fazemos academias, né? E nós temos academias de dança, academias de culinária, disso, daquilo. Mas teve um dia que teve uma academia de filmagem. Então, um irmão, né, conheceu pela internet, assim, um diretor de fotografia. E ele entrou pelo Zoom e fez uma palestra para as pessoas e assim eles se conheceram. E ele disse que conhecia uma pessoa. Aí nos contactamos com ele. A pessoa ficou em quarentena, depois nós nos encontramos e nós fizemos a filmagem. Então a nossa câmera não dava para ser usada, então a gente alugou. E ele, como diretor ali de fotografia, ele trouxe lá os seus funcionários e filmaram, né? E lá em Manhattan tinham dois templos assim grandes, né? Igrejas grandes. E o pessoal incrível é que em Nova York agora não podem se reunir 10 pessoas, é proibido. Mas Nova York, depois que começou a corona, Nova York sempre foi a cidade mais, assim, mais difícil, na pior situação. Eu acho que isso ficou por mais de um mês, assim, ficou bem contínuo, né? E lá em Manhattan tem lá um templo chamado Templo de Bartolomeu. Nós ligamos para lá e eles falaram que poderiam nos alugar um dia. Por isso foi o coral e o pessoal das câmeras, da filmagem, e foi tudo num dia. Porque eles cobram por hora, né?
Então, de qualquer forma, a gente queria fazer o menos tempo possível. Nós decidimos e filmamos tudo num mesmo dia. E os irmãos, assim, sabe, eles viraram a noite por semanas para editar aquilo e terminaram. E assim, no meu coração, uau! Seja o Pastor Parker, ou seja o Coral Gracias, se mais americanos conhecerem eles, se uma pessoa a mais, pelo menos, puder escutar o louvor do Coral Gracias, eles vão poder também escutar a palavra de Deus por meio do coral. E se essa única pessoa escutar a palavra do Pastor Parker, abrir o coração, e por meio dela outras pessoas também alcançarem, elas vão receber a salvação. Então, desde então, quando nós fazemos o Online Bible Crusade, né, um seminário bíblico, a gente sempre procurava por emissoras. E hoje, cerca de mais de 100 emissoras se disponibilizaram a transmitir o Pastor Park. Então, a gente faz o tempo que eles pedem, colocamos o Coral Gracias e a gente transmite aqui nos Estados Unidos. E fazendo esse trabalho, Deus nos deu uma certa sabedoria. Olha, agora já estamos no mês de dezembro e todas as pregações que foram transmitidas até agora abriram o coração das pessoas. Então, imagina se transmitirmos a cantata do Coral Gracias. Procurem saber sobre isso. E naquela época a gente não podia preparar com antecedência, né? Mas dessa vez, desde o mês de novembro, nós contactamos a todas as emissoras dos Estados Unidos. E pessoal, uma coisa que é muito gratificante aconteceu o seguinte. Aqui nos Estados Unidos, uma TV paga, você tem acesso a muitos canais. Mas tem aquelas TVs abertas, né? Que são a Fox, CBS, ABC, NBC, são essas emissoras. Então a gente enviava, né, amostras de vídeo, a gente falava, olha, a gente tem esse conteúdo, vocês podem transmitir. E a gente, sabe, começou a procurar. Só que um dia a NBC nos ligaram. A NBC aqui nos Estados Unidos é uma TV aberta muito grande, né? E eles nos ligaram e falaram, ó, pessoal, uma coisa incrível. Nós estávamos ali, nós filmamos, né, a cantata naquela igreja de Bartolomeu. E do mesmo estilo que nós filmamos, a NBC, para falar a verdade, todo ano eles faziam a transmissão de um conteúdo muito parecido. Só que ano passado eles não puderam filmar aquilo. Então eles estavam procurando algo similar e por isso eles nos contactaram. E a gente tomou um grande susto, né? Nossa, numa TV aberta, tipo, Rede Nacional nos ligaram. Nós nunca, assim, nem arriscamos a buscar uma TV aberta, né? Mas eles nos ligaram e a gente começou a conversar e eles falaram assim: olha, vocês, sabe, o conteúdo de vocês, por meio de nós, pode ser transmitido no país inteiro. Então, aqui no inglês a gente fala em local, né? Local seria aquele regional, mas tem o national que é o país inteiro. E a gente tomou um grande susto. Nossa, isso é sonho ou realidade? Tinha vezes que eu estava dormindo e acordava numa madrugada. Calma aí, acho que eu tô sonhando. Só que o interessante é que não deu certo. Por que não deu certo? Tipo, a gente havia ido muito adiante no trabalho, só que eles começaram a nos cobrar. E eles falaram, ó, vocês têm que comprar esse horário. E a gente pensava, ó, a gente produziu tudo, a gente teve gasto com produção, a gente vai ter que comprar o seu horário? Sim, vocês têm que comprar o horário. Como vocês fizeram até agora? Até agora, todos os anos a Igreja Católica, sabe, dava um grande dinheiro para transmitir aquilo para a rede nacional. Aí eu falei, ah, é? Então quanto que é?
Eu não sei o quão nós aparentamos pobres, né? Mas eles falaram, é um valor que vocês não podem pagar. Ele nem nos falou o valor. E a gente ficou muito decepcionado, sabe? Mas, pessoal, Deus não nos dá nada para terminar em decepção. Só se nós vermos aqui nos versículos que nós lemos hoje em João capítulo 11, pessoal, Marta e Maria haviam enviado pessoas para Jesus. Jesus, nosso irmão morreu. O que diz aqui no versículo 4, né? Ao receber a notícia, disse Jesus, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. O que Jesus disse? Olha, essa enfermidade aí não é enfermidade para a morte. Isso aí é para mostrar a glória de Deus. É para manifestar a glória de Deus. Só em João capítulo 9, tem a história daquele cego de nascença. Ali também tem palavras parecidas. Tinha lá um cego de nascença, e um dia Jesus Cristo, caminhando, encontrou com ele. Só que no coração dos discípulos, eles tinham uma certa curiosidade. Ah, pessoal, é bom ou ruim você ser um cego? É ruim. Então, é ruim ser um cego, porém, por que será que teve algo de ruim na vida dessa pessoa? Isso é o pensamento dos discípulos. Ah, se teve algo ruim, é porque ele fez algo de errado, ele cometeu algum pecado. Então Deus o amaldiçoou, por isso que se tornou ruim. Só que, pessoal, no coração dos discípulos eles ficaram com uma certa curiosidade, por quê? Esse homem era cego de nascença. Então, se ele é cego de nascença, poxa, calma aí. Então, ele dentro do ventre da sua mãe, ele fez alguma maldade? Como ele pôde? Não. Tá, ele se tornar um cego pode ser um castigo. Mas se ele nasceu cego, ele não tem como fazer nada de maldade. Por isso os discípulos estavam curiosos. Por isso eles perguntaram para Jesus: Jesus, esse homem ter nascido cego é pelo teu pecado ou é pelos pecados de seus pais? E perguntaram assim para Jesus. Só que o que Jesus Cristo disse? Eu vou ler aqui no capítulo 9, né, um pouco atrás, versículo 3. Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Pessoal, esse homem, as pessoas pensam, olha, ele fez bem ou não? Vamos supor, hoje apareceu um problema na minha frente. Tá, isso surgiu por quê? Isso é bom ou ruim? Se isso é ruim, por que essa coisa ruim surgiu na minha vida? Ah, é porque eu fiz errado. Ah, porque eu fui carnal naqueles dias. Ah, porque eu pensei de uma forma errada. Pessoal, as pessoas só conseguem pensar dessa forma desde criança, eles estão acostumados a ver assim. Ah, isso aqui, primeiro, isso aqui é coisa boa ou ruim? Ah, isso é bom. Por que aconteceu essa coisa boa? Ah, é porque, nossa, eu fiz isso, me dediquei. Por isso que teve esse bom resultado. No coração das pessoas tem esse conceito. Então, numa próxima vez, para ter novamente algo positivo, eles começam a se esforçar. As pessoas questionam isso é bom ou isso é ruim? Isso aqui é útil para mim ou não? Isso aqui é algo que vai me ser proveitoso ou não? As pessoas só conseguem distinguir dessa forma. Pessoal, na vida espiritual também, quando acontece algo na nossa vida, ah, isso aqui é bom ou ruim? É a primeira coisa que a gente questiona. Ah, isso aqui é ruim. Ah, então se isso é ruim, por que isso aconteceu comigo? Ah, porque eu fiz alguma coisa de errado. Eu não posso mais fazer isso. Ah, por que isso aconteceu? Isso é ruim. Nossa, eu fiz de todo o coração para Deus, eu me esforcei em servir para Deus, mas por que isso está acontecendo comigo? Será que Deus ele não está sendo injusto? E começa a reclamar. Ou seja, o coração humano preso às obras só pode ter esse tipo de resultado. Só que o que Jesus disse? Não é nem por causa do pecado dele, nem pelo pecado dos seus pais. É porque tem a obra a de Deus que vai se manifestar por meio dele. Por que ele se tornou cego? É porque tem a obra de Deus que vai se manifestar por ele. Jesus, nosso irmão, ele adoeceu e está morrendo.
Essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. E também para que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Pessoal, vocês também, quando vivem a vida espiritual, é necessário vocês trocarem o pensamento, o coração que vocês têm. Quando um problema está à sua frente, sabe, deixa as coisas boas de lado. Vamos supor que vocês se depararam com um problema, por uma maldade, algo ruim. A gente vive passando por isso na nossa vida. Então, mas quando nós nos deparamos com isso, por que isso aconteceu? Isso é algo ruim. Eu creio em Deus, eu recebi a salvação, mas por que está tendo dificuldade? Não podem ter esse coração, pessoal. Vocês também devem ter o coração igual a de Jesus. Isso aqui é para a glória de Deus. Isso aqui é para manifestar a obra de Deus. Por meio disso aqui, Jesus Cristo vai ser glorificado. Por que isso? Eu tenho esse problema, por que eu estou passando por isso? Sendo que eu servi a Deus, eu trabalhei para Deus. Eu sou um cristão salvo, mas por que eu estou passando por essa dificuldade? Por que eu estou com esse problema? Por que a minha vida está tão difícil? Pessoal, não é isso. Isso aqui é para a glória de Deus. Por meio disso, Deus vai manifestar a sua obra. Pessoal, a NBC, eles estavam assim, sabe, levando tudo bem, só que por causa de dinheiro, eles falaram, vocês não vão poder pagar. Sabe, eles nem falaram o preço. E cortamos o contato. Só que, pessoal, o incrível, já que aquilo não deu certo, nós devíamos nos desfalecer. Lógico que ficamos tristes, mas no nosso coração pensamos, não, isso aqui é para manifestar a glória de Deus. Isso aqui não é por o erro de alguém ou por falta de dinheiro. Não é por falta de esforço, não é isso. Por isso, Deus nos deu um coração por meio disso que aconteceu. Pessoal, a TV aberta, na verdade, não gosta de conteúdo cristão. Mas nós percebemos que é possível transmitir. Então, nós buscamos saber sobre as emissoras abertas. E nós fomos a Fox, né, que é tão famosa, a CBS, a NBC, a ABC, a NBC, né, nós começamos a buscar essas emissoras. E em muitas delas, eles falaram, é possível. Então, aqui em Nova York, onde nós estamos, tem a Fox, né? Só aqui na Fox tem um lugar chamado Tri-State, que é Nova York, New Jersey, Connecticut, né? São esses Tri-States, né? São esses três estados, né? É a área desses três estados. Esses três estados têm uma população de mais ou menos 2.400.000 pessoas. E nos Estados Unidos, esse é um dos pontos mais importantes. E aqui a Fox, na TV aberta, eles transmitiram a cantata, pessoal, e foi transmitido. E não a TV paga, a TV fechada, mas sim na TV aberta. E quando assistiu, a gente ficou muito comovido. Nossa, Deus enviou a música do Coral Graças, a pregação do Pastor Park. Sabe, nós sentimos que Deus estabeleceu eles nos Estados Unidos por meio dessas emissoras. E não somente em Nova York. É que, a ponto de eu não poder falar de todas as emissoras aqui, em Los Angeles transmitiram, em outras cidades, não somente TVs abertas, mas também TVs fechadas. E o total de emissoras que transmitiram conteúdo, e já que eles não transmitem uma única vez, eles transmitem 2, 3, depois eles pedem para fazer mais. Então, entre essas emissoras, eu acho que no mês de setembro, teve um momento onde o Pastor Park teve um encontro, né, assim, uma reunião, vamos dizer assim, né, com pessoas importantes. E o Pastor Park, ele fez muitas entrevistas e nós pensamos, poxa, seria bom o Pastor Park fazer uma entrevista nos Estados Unidos, né? Vamos perguntar para a CTN. E eles falaram que queriam fazer uma entrevista com o Pastor Park.
E tinha um programa voltado ali para entrevistas, né? É tipo um talk show, assim, que está entre os top 5 dos Estados Unidos. E esse apresentador acabou nos conhecendo e nós falamos, queria fazer essa entrevista com o Pastor Park. E ele falou que iria ler, né, o livro do Pastor Park e fazer uma entrevista com ele. Por isso nós demos um livro para ele. E pessoal, o nosso best-seller, né? É o Segredo do Perdão dos Pecados e Como Nascer de Novo. Realmente é um best-seller, nós entregamos para ele. E eu fiquei muito grato perante Deus. Ele leu 2 vezes aquele livro. E geralmente, sabe, nos Estados Unidos nós também já havíamos feito algumas entrevistas, né? E tiveram locais onde a emissora já manda as perguntas. Ó, nós queremos fazer essas perguntas. Então a gente recebe, a gente transmite lá para a Coreia, a gente passa para a Coreia. E tem emissoras que perguntam para nós quais perguntas seriam bons ser feitos, né? Então a gente elabora as perguntas e envia para eles. Mas no caso da CTN, eles não pediram, também não nos enviaram pergunta nenhuma, porque ele, o apresentador, ele leu o livro e ele falou que iria se basear naquele livro. Então ele não falou das suas perguntas para ninguém. Pessoal, não sei, sabe quando o Pastor Park, eu não sei se vocês já viram o Pastor Park fazer uma entrevista, eu creio que sim, né? Eu também já acompanhei ele em alguma entrevista, eu já vi ele em muitas entrevistas, por muitas vezes eu vi ele, mas o Pastor Park, quando ele faz uma entrevista, na verdade não importa tanto o que o pessoal está perguntando para ele. O pastor ele sempre prega o evangelho. Qual que é o CLF? O CLF começou em Nova York, aí depois ele começa a pregar o evangelho. A IOF, então tinha um jovem chamado Andy, esse jovem, né, tinha aquele cabelo colorido e assim, aí depois ele prega o evangelho. E fizeram a entrevista. E essa pessoa, né, falou assim pro pastor que em 1960 e alguma coisa havia aceito Jesus no coração, mas não sabia como ficar liberto do pecado. Até então, eu fiquei muito preso ao pecado, né? Ele dizia. Só que, pastor, eu lendo o seu livro, O Segredo do Perdão dos Pecados e Como Nascer de Novo, sua verdade, agora mudamos o título, né? Agora, Assim Me Livrei do Pecado, né? Então, explica muito bem sobre isso. E ele lendo esse livro, e ele descobriu como ser liberto do pecado. E ele, lendo aquele versículo lá, lendo aquele livro para fazer a entrevista, recebeu salvação. Então ele fazendo a entrevista com o pastor, sabe, tava agendado ali para 30 minutos, só que eles estenderam o tempo. E ele nem falava muito, o pastor Park falava bastante coisa. O pastor Park falou de como ele viveu pela fé, e aquele apresentador escutando o testemunho do pastor ficou muito, assim, surpreso. Pessoal, ano passado, Deus, seja na minha vida particular, no coral, no Pastor Park, nos outros pastores, nós não estávamos capacitados, habilitados a fazer nada. Nós estávamos na situação assim, impossibilitados. Mas Deus trabalhou de uma forma tão incrível que fez o evangelho se propagar de uma forma muito grande nos Estados Unidos. Existe uma emissora chamada FNX, né, que é para os índios ali, para os nativos, né? E nós queríamos transmitir a pregação do Pastor Park nessa emissora e procuramos eles e eles falaram que tinham que dar uma avaliada primeiro. Então, eles chamam de Native American, né? São índios ali americanos. E essa emissora, eles falaram para nós: olha, nós avaliamos o exemplo, o sample, né, que vocês nos enviaram e foi muito bom. É tão bom e eu quero transmitir esse conteúdo por 3 anos. Então, tipo, as aulas de João do Pastor Park, do livro de João,
não estão sendo transmitidas apenas na CTN, mas também lá em Los Angeles, em um canal chinês, em um canal coreano. E assim, muitas pessoas estão recebendo a salvação. Pessoal, eu falei de muita coisa que aconteceu no ano passado, mas realmente no ano passado Deus trabalhou de uma forma muito incrível. É, eu só tô falando de uma forma muito resumida, né? Pouco a pouco. Mas uma das coisas que ficou muito grande no meu coração, que deu muita gratidão, é que nós, junto com o Coral Graças, todos os dias nós temos reuniões. Todos os dias tendo reuniões, esse ano passado, começando com a corona, nós começamos a estudar, né, a Bíblia, também os livros do pastor, capítulo por capítulo, então a gente testemunhava e a gente compartilhava a palavra, e o livro é muito gracioso. A gente estudou sobre o livro do tabernáculo, também no livro de Hebreus, agora estamos fazendo a lição de Gênesis, né? E é tão bom, foi tão bom que começou a fazer com as senhoras também. No começo, já que devido à corona ninguém podia nem trabalhar, as senhoras também ficavam em casa. Então todos os dias fazíamos estudo bíblico. Pessoal, fé, ela não brota do nada. Não é que vocês vão criar a fé. Quando vocês escutam a palavra, a fé ela surge. Nós lemos o livro que o pastor Parker escreveu, o livro sobre Hebreus, o livro sobre o tabernáculo. A gente lia um capítulo e nós compartilhávamos. Mas fazendo isso, os irmãos que participaram disso começaram a ter fé no coração. E no meu coração também, Deus continuamente me deu fé. Ah, é verdade. Deus está vivo. Deus está vivo, está trabalhando por meio de mim. Pessoal, ultimamente, um ponto realmente que foi muito gracioso para mim. Na verdade, eu nem ia falar isso, né? Mas eu vou falar, comentar um pouco. No livro de Gênesis, Deus fala que ele nos criou conforme sua imagem e semelhança. Então, quando fala imagem, a gente já pensa aquilo que é visível aos nossos olhos, né? O olho, o ouvido, o nariz. Mas já que Deus é espírito, ele não tem os olhos que nós temos, esses ouvidos, nariz, ele não tem essas coisas. Então, qual que é a forma de Deus? Quando nós vemos Deus, ele é santo, ele é perfeito, ele é justo, ele tem muito amor. Isso é a forma de Deus. Mas Deus nos formou conforme a sua imagem. Então, dentro de nós também existe a santidade, a justiça, a perfeição, o amor. Essas coisas estão preenchendo o nosso coração. Mas o ser humano caindo no pecado, né, começando por Adão e Eva, o Espírito de Deus não pôde mais habitar dentro de nós e nós passamos a viver como pecadores. Então, o que que Jesus fez? O nosso coração, né, Jesus Cristo lavou perfeitamente o nosso coração para que não fosse mais nada necessário para que o Espírito de Deus pudesse novamente habitar em nós. Por isso, não importa quem seja, quão necessitado ou falho seja a pessoa, se aceitar a salvação por Jesus, dada por Deus, Deus passa a habitar nesse coração. E sabe, isso foi de grande graça no meu coração. Ah, é verdade. Quando eu recebi a salvação, sabe, a forma de Deus novamente entrou em mim. A santidade, a justiça, a perfeição, toda aquela forma que existe em Deus está viva dentro de mim. Pessoal, as pessoas que não sabem disso, eles pensam que vão se purificar vivendo de uma forma bondosa. Então eles se esforçam para mudar, eles querem se santificar vivendo uma vida santa. Só que, pessoal, não é isso. Quando o Espírito de Deus entra em nós, quando nós descobrimos que o Espírito Santo, que Jesus lavou nossos pecados e o Espírito de Deus passa a habitar em nós, já que ele tem essa forma, nós passamos a ter essa forma. E ultimamente com isso eu tenho muita gratidão no coração. A verdade, eu sou perfeito, eu sou santo.
tem amor dentro de mim em abundância, tem sabedoria em mim em abundância. Por quê? A forma de Deus está dentro de mim, não porque eu seja bom. Pessoal, isso me deu muita força no coração. Então, fazendo esse tipo de reunião por causa do coronavírus, o coração dos irmãos começou a ter fé. Pessoal, realmente eu não tenho nenhuma pregação, sabe, espiritual. Só que os irmãos começaram a ganhar o coração de Deus. E agora os irmãos da nossa igreja, sabe, eles estão pregando o evangelho, evangelizando para famílias que eles conhecem que não creem em Deus. Ou para suas irmãs, suas parentelas, né? Ai, antes elas falavam, né? Nossa, minha família é dura, elas não escutam. E eu nunca ordenei eles, olha, vocês têm que pregar o evangelho para eles. Só que eles começaram a procurar pessoas para pregar o evangelho, ligar para os, sabe, seus parentes. Teve uma irmã que, sabe, teve a sua mãe que começava a frequentar a igreja, só que ficou em tentação. Aí ela parou de vir, ela tinha deixado a mãe de lado, assim, nesse assunto, mas ela começou a repreender a sua mãe, falou forte com ela e a mãe desligou o telefone. Só que depois a mãe dela mandou uma mensagem: é verdade, você falou certo, o que você falou é certo. Eu parti da igreja, eu estou vivendo só na minha carne. Eu quero voltar para a igreja, eu quero participar do retiro. E ela participou, sabe? Isso tem trazido fé no coração dos irmãos. E assim, da última vez fizemos o CLF, e quando nós fazemos o CLF, tem muita atividade. Tem academias, tem a pregação do Pastor Park, tem o worship, né, a comunhão. E nós, uma coisa que nós não podemos tirar da nossa programação é a reunião em grupo, né? Então estávamos ali fazendo a reunião de grupo e tinham muitos participantes. E já que não tinham ministros o suficiente, nós fizemos um workshop para os irmãos, treiná-los assim, e fizemos dele professores. E eles estavam com muito receio, porque eles se veem como pessoas que não conseguem pregar o evangelho para ninguém. Imagina ser líder de grupo do CLF, que são todos pastores. Aí eu falei, mas nós carregamos a verdade, o que é o problema? E os irmãos se tornaram professores de uma forma muito gratificante. Sabe, por exemplo, a gente se encontra no CLF. É difícil reencontrar aqueles pastores, porque são de outras regiões. Mas já que é online, é pela internet, tá, acabou o evento, você pode novamente contactar aquela pessoa. Então, aqueles irmãos que ficaram como líderes, eles continuaram com o seu grupo do CLF e mesmo depois do evento, continuaram a pregar o evangelho para eles. E dentre os irmãos que tinham fé, né, eles falavam, olha, vamos nos encontrar de novo, vamos fazer um estudo bíblico. Já que nós temos a verdade, a pregação é boa, os pastores também têm interesse, eles querem escutar a nossa pregação. Então, esses líderes de grupo, esses irmãos, né, fizeram grupos de 15 pessoas, ligavam para eles, faziam reunião de grupos. Tem pessoas que participaram, tem pessoas que não. Então, ficaram grupos de 5, de 10 pessoas. Mesmo depois do evento, eles fazem reuniões, eles se encontram entre eles. Então, mesmo depois do CLF, continuamente as pessoas recebem a salvação. Há alguns dias atrás, o pastor Jun, ele falou assim para mim, pastor, uma pessoa nos ligou lá em Jacksonville, né, onde esse pastor está, tinha uma rádio e ele enviou, né, a pregação do pastor Park em sequência para aquela rádio. E aquela rádio ligou para aquele pastor e falou: olha, é a primeira vez que eu escuto esse tipo de pregação desde o dia que eu nasci. Era uma pessoa que já havia até sido pastor, ministro quando era jovem. E ele falou: olha, essa palavra é verdade e eu quero frequentar essa igreja. Tem essa igreja aqui desse pastor aqui em Jacksonville? Ele falou: sim, temos aqui. E quem é você? Eu sou um missionário treinado pessoalmente pelo pastor Park. E assim, muitas pessoas se conectaram com a igreja e estão recebendo a salvação. Isso já passou muito tempo, mas aqui na Bíblia, Jesus, ele disse: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Realmente, a situação é difícil, foi algo que era impossível, já havia morrido, mas Deus fez tudo de uma forma abençoada. Isso é muito gratificante. Por isso,
brevemente, por meio desse momento, eu compartilhei isso. Eu vou orar. Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque no ano de 2020 o Senhor fez um grande trabalho na nossa vida. Nós não pudemos sair, nós estávamos parados, mas o Senhor fez com que esse evangelho fosse anunciado em todos os cantos dos Estados Unidos. Senhor, o Senhor é capaz de fazer qualquer coisa por meio de nós. Por mais que nós não possamos nos locomover, o Senhor pode trabalhar dessa forma incrível. Muitas vezes, por não poder confiar no Senhor, acabamos crendo no nosso pensamento. Mas que no ano de 2020 nós possamos abandonar o nosso pensamento e o Senhor que pode trabalhar, pode fazer qualquer coisa por meio de nós. Possamos ter fé no Senhor e que o Senhor possa nos utilizar para que o mundo inteiro possa escutar o Evangelho. Senhor, nós te agradecemos e glorificamos o seu nome e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.